A gente segue aqui com o Zé Eduardo Cardoso e o Caio Coppola, falando sobre a investigação dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, que ganhou um novo patamar após a operação da Polícia Federal. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, agora o foco são os mandantes do crime. Zé Eduardo Cardoso, a entrada da Polícia Federal, no caso, você acha, foi um avanço nas investigações? Foi fundamental. Sem ela, nós não teríamos chegado a esse ponto. Quero só fazer, antes de dar uma conclusão a essa pergunta, fazer uma observação. Eu acho que a delação ou a colaboração premiada em si não é um instrumento de tortura, não é mesmo. Mas pode ser utilizada como. É como uma faca, Luciano. A faca ela não é um instrumento de tortura, ela pode ser para cortar cebola, para cortar carne, mas ela também pode ser utilizada para torturar. E no caso da Lava Jato, do que aconteceu em todo aquele processo, há demonstrações claras de que a delação foi utilizada como instrumento de tortura. Por quê? Porque a delação ou a colaboração tem que primar pela espontaneidade. Se eu coajo a pessoa dizendo você não sai se não delatar, ou diga o que eu quero porque senão não sai, isso efetivamente desfigura o Instituto e transforma o Instituto, que tem um papel importante no combate ao crime organizado, numa situação específica, clara de tortura. Agora, para concluir a resposta da pergunta que você me fez, Luciana, eu não tenho a menor dúvida. A investigação vinha a passos de cágado durante os governos anteriores, até o momento que o atual governo coloca e afirma isto é prioridade. O ministro da Justiça ele não pode interferir em investigações dizendo quem investiga, mas ele define linhas genéricas de investigação, porque ele é o titular do exercício do poder político e a Polícia Federal deve seguir e cumprir isso. E o caso da Marielle foi priorizado. Por alguma razão, durante os governos anteriores, isso nada andava. Nada, absolutamente. Inclusive sobre o período em que Sérgio Moro era o ministro da Justiça, ele um grande xerife do reino, nada aconteceu. Foi após a firme determinação governamental de que a Polícia Federal devia tratar isto como prioridade, é que o caso agora se desdobra e anda velozmente na perspectiva de ser efetivamente equacionado. Resta saber, por que nada se fez no período anterior, ou se nada se fez tão pouco? É uma questão que talvez o resultado final da investigação ajude a esclarecer. Muito bem. Caio Coppola, a entrada da Polícia Federal no caso foi um avanço nas investigações? Primeiro é importante lembrar que houve a proposta de federalização das investigações, né? E, bom, enfim, eu acho até que juridicamente é correto, né? A jurisdição é do Ministério Público do Rio de Janeiro, mas até por uma aversão dos familiares da Marielle Franco, essa medida ela acabou não se desenrolando, né? Então, esse é um ponto. Agora, vamos nos ater aos fatos aqui. Não teve absolutamente nada a ver com mudança de governo esses avanços, né? E quem disse isso são as próprias autoridades. Vou citar de novo aqui o Dr. Jaime Cândido, delegado regional da Polícia Judiciária. O convencimento do Élcio para delatar, né? Então, um dos co-réus foi porque o Rony garantiu que não tinha feito pesquisa sobre Marielle e isso gerou uma desconfiança por parte de Élcio. É a situação que a gente já colocou aqui. Um cúmplice toma conhecimento de que outro tem uma prova forte contra si, se adianta em colaboração, né, com a perseguição da verdade, em colaboração com a justiça, para ter alguns benefícios penais. É simplesmente isso, é a justiça capitalizando no egoísmo de potenciais agentes criminosos. Isso é a delação premiada, né? Esse é um ponto. E depois, a gente tem aqui a citação do promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Vamos lembrar, Ministério Público, um poder autônomo, falando o seguinte: foi o MP que foi responsável por identificar as pesquisas que ensejaram a mudança de atitude do Élcio, né? As pesquisas em relação a CPF, endereço, não só da Marielle, mas também da sua filha. Enfim, como você bem disse, Lu, esse crime é macabro, até dá asco falar dos detalhes dele, mas enfim, foi o MP que foi responsável e compartilhou a informação com a Polícia Federal no segundo momento. E aí, falando sobre espontaneidades, vamos lembrar que o Élcio estava preso desde 2019. Portanto, a espontaneidade ela não se manifesta pelo período da prisão, mas por fatos supervenientes, como eu coloquei agora. A partir do momento que ficou claro, né, que as autoridades competentes tinham em mãos provas muito fortes para começar aí a puxar esse novelo,
né, a destrinchar o que aconteceu, a partir desse momento, um dos réus toma essa atitude e aí vem também a fala muito pertinente, né, que foi até, acho que, destacada pela Lu mais cedo, enfim, de que os policiais, a matéria da CNN Brasil, a avaliação dos policiais é que a delação premiada de Elcio tem potencial de gerar um efeito cascata sobre outros nomes na mira da investigação. Todo mundo agora que está envolvido de alguma forma vai querer algum benefício penal. Então, isso aumenta muito a possibilidade de nós chegarmos ao mandante ou aos mandantes do crime. Inclusive, né, para, como eu posso dizer assim, para colapsar a organização criminosa potencialmente envolvida, aqui conhecida como escritório do crime, como aconteceu na Lava Jato. O que nós tivemos? Nós tivemos o desmembramento de uma associação criminosa que operava no seio do governo Lula e do governo Dilma. Não foi isso que aconteceu? Né? O desmantelamento. Então você tinha criminosos nas estatais, você tinha criminosos no parlamento, você tinha criminosos no governo. Não foi isso que aconteceu na Lava Jato? Não são esses os fatos? Independentemente da anulação das ações penais a posteriori, mas foi isso que foi revelado para as pessoas, foram bilhões de reais devolvidos. Né? Houve confissões e delações homologadas pelo STF, enfim, pelo Ministério Público e por aí vai. Então, essa é a ideia. Achei o verbo que eu queria, Lu, era desmantelar organizações e associações criminosas e o Instituto da Delação Premiada ele serve muito bem para isso. Muito bem, eu gostaria de voltar ao tema, ao foco do tema principal aqui. A gente acabou descambando para a Lava Jato, mas a gente está falando sobre Marielle Franco. Se não for por foco no tema, por respeito à memória, então, de Marielle Franco, a gente volta, então, a esse tema. E eu queria te perguntar, Zé, ontem a gente trouxe aqui a fala da polícia, dos investigadores, dizendo que há muitos indícios de que Marielle Franco foi assassinada por suas próprias pautas, por suas próprias bandeiras. Ele teria sido um crime de ódio. E eu queria que você me respondesse isso no contexto político que a gente vivia naquele momento ou agora. Eu não tenho a menor dúvida, Luciana, que Luciana foi assassinada por isso, pelas pautas que defendia, por um conjunto de situações que a envolvia e que afetavam, inclusive, as milícias. As milícias, o mundo sabe, tem fortes ligações com setores da polícia do Rio de Janeiro. Foi por isso que no governo Temer, sob a orientação do ministro Raul Jungmann, se não me falha a memória, foi pedida a federalização, que acabou não sendo concedida. Mas eu não preciso ter a federalização para a Polícia Federal entrar priorizando uma investigação. E foi o que foi feito só a partir do atual governo. Então, esta situação fica absolutamente clara. E desde o início, eu falava isso, até em entrevistas, Luciana, que dei, que era necessário que a Polícia Federal entrasse de cabeça nessa questão. E por quê? Porque se havia um envolvimento de autoridades da área de segurança pública do Rio de Janeiro, é evidente que nós teríamos que ter a Polícia Federal atuando para desvendar. Porque se a Polícia Federal não entrasse de frente, buscando, atuando, não conseguiríamos nada. E talvez nem mesmo conseguíssemos essa espontaneidade que gerou a colaboração agora. Porque há uma diferença. Eu pressiono, eu coajo para delatar. Não, mas quando as circunstâncias fazem com que espontaneamente um preso delate, isto é absolutamente legítimo e amparado nos termos da lei. Então, portanto, é o que aconteceu nesse caso. E, evidentemente, a Polícia Federal teve um papel fundamental nisto. Claro, para atuar, para apoiar as autoridades do Rio de Janeiro que queriam fazer a investigação, para que não existisse um biombo de proteção àqueles que são protegidos pelas milícias e que claramente atacaram, mataram Marielle pelo que ela representava, pelo que ela fazia, pelo que ela incomodava, por todo o seu perfil político e de mulher guerreira que evidentemente fez com que se transformasse em vítima desse lamentável episódio. Esse é o contexto, acredito eu, que serve para que nós possamos entender o papel da Polícia Federal, o que está por trás e o que poderá vir ainda ao longo dessas investigações. Caio? Eu queria trazer aqui uma aspas do superintendente da Polícia Federal, o Dr. Leandro Almada. Ele disse o seguinte, nessa primeira parte, se referindo agora aos recentes desdobramentos, o mais importante foi a colaboração. Evidentemente, não veio ao acaso. Foi muito trabalho de revisão, de provas, para nós acertarmos a linha e a estratégia de delação.
Aqui eu já queria colocar em xeque essa expressão da espontaneidade, porque o que importa na delação é que ela seja voluntária, é que ela seja um ato de vontade. Se ele é premido pelas circunstâncias, seja pelo desconforto pessoal, né, de estar aí sofrendo todos os rigores da lei pelo crime que cometeu ou que potencialmente cometeu, é uma coisa. Ou se for pela mudança nas circunstâncias das provas do processo, como nesse caso, em que Elcio decide delatar Rony Lessa e demais cúmplices a partir do momento que percebe, né, que o conjunto indiciatório está enriquecendo e está viabilizando melhor a perseguição da verdade pelas autoridades competentes, tudo bem. Aí segue o superintendente da PF. Essa delação foi corroborada e a corroboração se mostrou em vários momentos de acordo. Ela foi confirmada de forma taxativa. Isso é um trabalho que já vem sendo desenvolvido. Né? Colocar isso na conta do Poder Executivo é muita desonestidade intelectual, principalmente quando a gente lida com duas organizações, duas instituições respeitabilíssimas, que são o Ministério Público e a Polícia Federal, né? Cujos delegados, promotores, procuradores de justiça têm muita autonomia, muita independência de atuação. Agora eu queria fazer só um breve comentário sobre a delação premiada. Ela não é apenas criticada, viu, Lu? O Instituto da Delação Premiada está sob ataque. Quando houve a aprovação do famigerado pacote anticrime, que foi desfigurado na Câmara, sob presidência, inclusive, do senhor Rodrigo Maia, né? Antes era uma série de medidas, uma série de inovações no direito penal brasileiro e tal. Quando você vem com isso, muda-se a redação da delação premiada e ela passa a sofrer uma série de restrições, isso já a partir de 2019. Não só a delação premiada, mas também a prisão preventiva e também, por jurisprudência, a prisão após julgamento de segunda instância. Então, quando a gente tem um caso emblemático como esse da Marielle, a gente vê como é importante você ter essas ferramentas para quê? Para persecução penal, para obtenção de justiça, para o combate à impunidade. Se não houvesse prisão preventiva, delação premiada, a gente não teria a menor chance de desvendar crimes como esse. E corrupção, obviamente não estou fazendo uma comparação aqui, a corrupção também é um crime horrendo, que justifica também o uso desses mesmos mecanismos. Trabalho duro dessa apresentadora que vos fala aqui, Zé Eduardo. Eu sei que você quer falar, porque os dois querem falar sobre delação premiada. O Caio está te provocando aqui. Eu vou te dar 30 segundos para falar sobre isso. Coloca também, o Zé Eduardo Cardoso, na sua resposta, e aí eu trago de volta ao tema, a Marielle, se você acredita que a gente tem aí uma perspectiva de solucionar esse caso muito em breve, a gente pode estar perto do fim, a gente pode estar chegando a esses mandantes. E eu quero trazer também um personagem Macalé, que entrou na história agora, que é também um ex-policial militar que foi assassinado. E teria sido essa pessoa que teria feito contato com o Rony Lessa, então, encomendando esse crime. Bom, primeiro, Luciana, eu sou uma pessoa intelectualmente honesta. E eu não digo que aqueles que discordam de mim são desonestos intelectualmente. No máximo, chamo de equivocados, porque afirmar o oposto parece profundamente deselegante. Em segundo lugar, eu quero observar que, no caso de Marielle, nós estamos, acho eu, bem próximo de uma situação conclusiva. Porque, como disse o ministro Flávio Dino, chegou-se a um ponto em que a execução está esclarecida. Agora, quem é o mandante? Há mandantes, há indicadores de enriquecimento por parte dos executores. Tudo isto, efetivamente, tem que ser agora o outro passo da investigação. E aqui, cada vez mais se coloca como fundamental a presença da Polícia Federal. Quanto mais se sobre nessa situação, policiais que não estão vinculados à realidade direta do Rio de Janeiro terão mais possibilidade de auxiliar, de atuar, de fazer esta investigação. E aí, portanto, que reconhecidamente, embora exista quem discorde, e eu respeito, repito, quem discorda disso, me parece muito clara a mudança de patamar de investigação a partir do momento da entrada da Polícia Federal. Note, eu não falei nem de governo, falei de Polícia Federal. O que o governo foi dar diretriz à Polícia Federal, porque ele não pode direcionar investigações, mas pode priorizá-las do ponto de vista da importância e da relevância social e política. Caio Coppola, eu pretendo terminar esse debate agora, por favor. Vamos lá, você. O som das folhas. Vai. Não. Só considerações finais.
Claro que representa um marco na investigação, um marco no combate à violência política no país, né? Eu acho que todos que têm apreço pela justiça se regozijam com o desenrolar dos acontecimentos. Não tem problema se o governo federal, o ministro da Justiça, quiserem de forma absolutamente indevida capitalizarem politicamente em cima disso, eles que capitalizem. Isso fica em segundo plano diante do que é mais importante, Lu, que é a solução de um crime violento intencional. Vamos lembrar que quando o PT deixou o poder, mais de 60 mil pessoas morriam de forma violenta por ano. Esse número, graças a Deus, ao longo dos anos vem despencando, né? Ainda é um número que não pode ser celebrado, né? Na casa aí de 40 mil homicídios, mas ainda assim, né? Isso apesar, né, de todas essas armas disponibilizadas, né, ao cidadão comum, que os especialistas diziam que ia ampliar muito a criminalidade, e o que a gente viu foi exatamente o oposto. Mas enfim, o ponto aqui é o seguinte: assim como Marielle, tem outras dezenas de milhares de pessoas. Em alguns estados, a taxa de solução de homicídio não chega a 5%. Na verdade, o caso Marielle, ela entra nessa estatística. Então, eu acho que é uma oportunidade para a sociedade honrar, né, a memória de uma pessoa que foi politicamente relevante, né, e que foi tolhida, foi censurada da forma mais violenta possível, mas também é uma forma de nós pensarmos em todas as outras dezenas de milhares de vítimas e as centenas de milhares de familiares que não têm a percepção da justiça. Por quê? Porque esse é um país em que as leis de combate à criminalidade, de combate à corrupção, estão sendo incessantemente atacadas no parlamento, nos discursos do executivo e também na jurisprudência do Poder Judiciário. Muito bem, o caso Marielle Franco, a gente sempre lembra, é um crime de ódio, possivelmente, e é um crime político contra uma parlamentar. Tem aí uma estatística terrível também no Brasil, mas não entra em todas as estatísticas, como trouxe agora o Caio Coppola, né, Caio Coppola? A gente tem aí o Brasil, quando, em números absolutos, tendo recordes e recordes de assassinatos, mas não por crimes políticos necessariamente.